Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nutrição vegetal. Então hoje eu trouxe um especialista para poder ajudar vocês no quesito de sarcopenia. Então muitos de vocês têm algum parente ou cuidam de uma pessoa que está sofrendo com sarcopenia. Então eu trouxe um especialista aqui, o Eduardo, meu amigo, e realmente ele conhece muito sobre esse assunto e pode trazer muitas coisas práticas para vocês poderem estar utilizando no dia a dia, tá? Eduardo, se apresenta aqui pro pessoal. Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem, eu sou Eduardo Scapini, fisioterapeuta, recém-formado pela Faculdade FADERGS. Agradeço muito estar aqui, de poder compartilhar esse momento aqui com não só um nutricionista, mas um amigo, assim, um colega, um cara que eu adoro ver crescer, um cara que me acompanha. E é muito bom poder estar construindo junto com ele e agora aqui com vocês. Vamos direto pro fato, assim, o que é a sarcopenia, para quem está em dúvida, para quem não sabe? Sarcopenia ela é um quadro clínico relacionado à idade, uma perda de massa muscular, uma degeneração da massa muscular que consequentemente traz a perda da funcionalidade e que pode levar a outros casos clínicos, como alguma disfunção relacionada à dor ou alguma perda na função no dia a dia. Mas é, bem dizer, a perda da massa muscular gradativa que está relacionada à idade. Certo. Então é algo que vocês vão ter. Todo mundo vai ter, pode ter ali uma sarcopenia. Então é importante a gente poder estar prevenindo o quanto antes. Mas aí eu queria te perguntar, existe algum alerta, algum sinal que tu identifica assim, que é para a família ou para o parente começar a prestar atenção mais nessa pessoa? Além da idade, que ela tem uma prevalência de acima de 65 anos, se perceber, trazendo mais para a função, uma caminhada mais lenta, uma dificuldade em fazer movimentos básicos, como sentar e levantar, algum armário em cima, foi levantar o braço, não consegue levantar o braço. Dor também é uma resposta da sarcopenia, por mais que seja uma pessoa mais ativa, me dói para fazer isso, me dói para fazer aquilo, me dói na articulação, me dói na junta. Isso também pode ser um sinal de sarcopenia, tendo em vista que quando tem a perda da massa muscular, a gente começa a sobrecarregar outras estruturas, como os tendões e os ligamentos em si. E o que tu mais vê, assim, no âmbito ali da fisioterapia, nos teus atendimentos, assim, quais são os principais fatores, assim, que levam as pessoas a estar te procurando? Geralmente, levando em consideração a sarcopenia, seria quando tem alguma perda da função da pessoa, mas mais drástico, assim, geralmente quando chega para mim. Aquela pessoa que teve algum momento da vida, seja até a perda de um parente, algum ponto-chave que fez com que ela começasse a ficar mais acamada, ficar mais quietinha, seja algum quadro clínico relacionado, por exemplo, um AVC, algo do tipo, que fez com que ela ficasse mais reclusa. E uma pessoa que tem uma vida mais ativa, isso também seria como se fosse uma prevenção. Um idoso que se movimenta e um idoso que fica parado, é muito mais suscetível a desenvolver sarcopenia. Então tu diz que quando a pessoa ela tem esse olhar já, nesses alertas que a gente comentou aqui, a pessoa consegue ter um resultado melhor do que a pessoa que já está ali com uma sarcopenia mais avançada. Isso, com certeza. Alguém que já tem uma noção de que precisa se movimentar, de que precisa não só ficar parado, porque talvez a gente não nota, a gente levanta, a gente vai, mas tem pessoas que ficam no sofá e a rotina é no sofá para o banheiro, do sofá para a cama. Então o corpo não se movimenta, o corpo fica parado, fica estagnado. Então o reflexo do corpo vai ser a massa muscular degenerando. Não tem função para aquela massa muscular. Logo, o nosso corpo entende que não precisa, ela não tem função para nós, ela não agrega nada, então vai regredindo até um ponto que levantar é uma tarefa difícil, que caminhar parece ser uma tarefa quase que impossível. O que chega mais para mim é um idoso ou um paciente, enfim, não necessariamente idoso, alguém que ficou muito tempo acamado no hospital também pode vir a desenvolver sarcopenia. O que geralmente chega é alguém que não quer mais, não vê a razão para poder se movimentar. Uhum. E um ponto muito importante que tu trouxe é que massa muscular é uma coisa muito cara. Para tu manter massa muscular, o teu corpo tem que fazer toda uma mobilização.
Então, se tu precisar, né, diminuir alguns custos, tu vai poupar a massa muscular, tu vai gastar a massa muscular ali. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar. Massa muscular é caro, então a gente precisa valorizar isso, né? A gente tem muita do quesito, quem tem bastante massa muscular tem mais imunidade. Então a gente tem muito essa ligação e hoje em dia, né, a gente quer pensar muito em longevidade. A pessoa ela quer viver mais, quer viver melhor. Então eu vejo que as pessoas elas precisam, né, ter esse olhar mais para nutrição, mais para fisioterapia, porque são áreas da saúde diferente do médico que trata ali a doença, que o nutricionista e o fisioterapeuta tratam o quê? A prevenção. Trazem mais saúde, trazem mais longevidade. O que é longevidade? Eu sempre gosto de trazer para eles esse termo, né? Que não é você viver mais, não, é você viver com mais qualidade. Né? Viver bem. Viver bem. Então, eu estou aposentado, mas estou tomando cheio de medicamento, não estou com dor aqui, não consigo pegar minhas compras, não consigo subir uma escada. Isso é qualidade de vida? Isso, com certeza, não. Exatamente. Então, eu sempre... Aí, um trabalho a vida inteira para ter uma aposentadoria, para ter uma casa e não conseguir... O que mais me pega é a pessoa, né, ter ali a oportunidade de ter dinheiro agora, porque às vezes a pessoa está começando, né, tem tempo, mas não tem dinheiro. Depois a pessoa, né, tem mais tempo, mas também tem menos saúde para poder aproveitar. E aí o que me pega, a pessoa está com dinheiro, está com tempo, mas não consegue viajar porque não consegue subir num ônibus, não consegue fazer um certo movimento, e isso me deixa muito triste. Então eu acho que eu estou trazendo um especialista aqui porque eu vou disponibilizar para vocês uma oportunidade única no final desse vídeo, então fiquem até o final, que eu quero que o Eduardo possa trazer alguns exercícios para vocês poderem estar utilizando no dia a dia, para aumentar essa longevidade, para que vocês já consigam fazer aí em casa, sentir esses benefícios. Eu também vou te dar algumas orientações aqui junto com o Eduardo sobre suplementações que vão estar ajudando nessa parte, tá? Então eu queria já começar a falar um pouquinho sobre a importância, né, tô até estava conversando aqui antes no off, da suplementação junto com a fisioterapia. O quanto que isso é importante, né, a parte alimentar, a parte de suplementação com a fisioterapia. Eu não vou trazer só fisioterapia como termo. Um educador físico também seria um profissional adequado, um profissional do movimento, alguém que venha para trazer movimento. Então a gente fala mais como um exercício em si, não sendo necessariamente de um fisioterapeuta. Tá? Então, se tivesse também um profissional da educação física, ele também é um profissional capacitado para atuar nesse tipo de caso. O que eu queria trazer junto não tem estudo que fale de tratamento para sarcopenia sendo terapia farmacológica. Não tem terapia farmacológica, não tem remédio que conseguiria tratar a sarcopenia, pelo menos não com uma boa qualidade, uma boa evidência científica de que comprove, toma tal remédio que vai solucionar o teu problema. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente fica pensando, eu vou tomar um medicamento X, medicamento Y, né? Mas não tem medicamento para sarcopenia. E a gente vê que a sarcopenia, ela é um ponto importante para o destino, né, da sua vida, da sua qualidade de vida. Então, não é à toa que a gente está conversando aqui de forma muito sincera, de forma muito clara, para mostrar a importância de vocês perceberem isso e realmente procurarem agir, né? Buscarem realmente ajuda nesse aspecto. Porque, eu digo, a gente está falando aqui de saúde, de massa muscular. Aproveitando ali, voltando à pergunta do Marvin, a gente estava debatendo sobre um artigo de 2024, do ano passado, um artigo bem recente, que inclusive está dito da terapia farmacológica não surtir efeitos, não ter uma boa evidência científica de que ela funciona na sarcopenia, e o que mais tem de embasamento, de que tem uma alta qualidade, que tem um bom embasamento científico, que realmente funciona, é justamente o exercício resistido. Dá um exemplo de um exercício resistido, assim. Um exercício resistido é tudo que ele te traz alguma resistência, seja ela por peso, por elástico, por alguma musculação. A musculação é um exercício resistido. Pilates é um exercício resistido. Lembrando que a gravidade também é um exercício resistido. Então, se eu sentar levantado numa cadeira, é um exercício resistido, que eu tenho o peso do meu corpo para atuar como carga. Então, tudo isso engloba exercício resistido. Então, em casa, a pessoa poderia fazer um exercício resistido? Com certeza. Não necessariamente precisando de algum equipamento.
já puxando mais um adendo, o que tem de estudo falando de sarcopenia e exercício resistido, que é aplicado à musculação, a musculação ela traz sim benefício, ela traz sim força muscular, mas não necessariamente ela traz função. Isso é um ponto crucial de se colocar, que quando a pessoa faz um exercício para não só preservar a musculatura ou para desenvolver a musculatura de novo, se for alguém que já está com sarcopenia, não é só um exercício isolado que tu vai lá contrair, estica o músculo, alonga, contrai, isso não necessariamente te traz função. Então exercícios de equilíbrio, exercícios de estabilidade, exercícios funcionais que te remetam a uma atividade, por exemplo, não necessariamente um leg press, que tu vai lá empurrar na musculação, ele vai te preparar para levantar de uma cadeira, para te levantar do sofá. Talvez um agachamento seja muito mais interessante, um exercício muito mais funcional. Tá. Então, importante fazer a academia, é importante trazer, se uma academia serve? Sim, mas não só ela que vai trazer a funcionalidade, que a gente vê a sarcopenia como a perda da massa muscular, mas também a perda de função. E a gente tem que lembrar que função é o que a gente busca. Não adianta a gente ter um corpo grande, um corpo trabalhado, e esse corpo não ter função. Tá, não, ótimo. E assim, eu vou combinar com o Eduardo, tá, de disponibilizar 5 exercícios básicos iniciais para você poder começar a melhorar a sarcopenia. Então é só você entrar aqui no grupo, aqui embaixo, que a gente vai disponibilizar um grupo do WhatsApp gratuito para você poder entrar, tá? Você vai estar ali receber 5 vídeos, tá? Para você poder começar e já começar a fazer essa mudança de ter mais saúde, de ter mais massa muscular. Perfeito? Perfeito. Beleza. Então, continuando aqui a tua explicação do artigo, né? Tu trouxe a questão da suplementação, eu estava comentando com ele aqui, que sim, existe um suplemento que é fundamental e que ajuda a melhorar, né, no quesito de manutenção da massa muscular e ganho de massa muscular, que é a leucina, tá? A leucina, ela está dentro ali dos aminoácidos, os aminoácidos essenciais, tá? Então, dentro do whey protein, né, tem a leucina. E a leucina tem que estar numa quantidade adequada de 3.000 miligramas, tá? 3.000 miligramas. Isso não tem em todas as proteínas. Tá, isso é um ponto importante, que às vezes a pessoa, eu vou comprar esse aqui que é mais barato, eu vou comprar esse aqui porque vale mais a pena, mas não tem a quantidade de 3.000 miligramas, tá? Existe uma outra suplementação que é muito estudada, já tem até vídeo aqui no canal, que é o HMB, tá? Que é o subproduto da leucina, e você tem que estar utilizando ali por cerca de 1,5 gramas dia para você conseguir ter essa manutenção dessa massa muscular. Então, o que esse artigo que eu trouxe aqui, conversei com o Eduardo, ele traz? Se a pessoa, né, tá acamada, né, não consegue fazer por algum motivo algum tipo de fisioterapia, ela pode estar utilizando essas duas suplementações ou uma delas para trazer o quê? Essa preservação da massa muscular, para diminuir a perda de massa muscular. Então isso é muito importante para esse paciente estar mais realmente precisando urgentemente de alguma coisa que ajude a preservar essa massa muscular. Então essas suplementações ela ajudam. Já a pessoa que está começando a ter essa diminuição da massa muscular, ou a pessoa que está pensando já em prevenção, ela pode estar pensando em um consumo de proteína que seja de 1,5 a 2 gramas por peso, certo? Então, se você tem um pouco de dúvida sobre isso, entra no grupo lá que também a gente vai falar sobre isso, tá? Então, vai lá porque é realmente para poder te ajudar a melhorar a tua saúde, certo? E aí eu estou trazendo aqui para o Eduardo todas essas informações importantes, porque eu quero entrar agora na parte da alimentação, né? O quanto que a alimentação ela pode melhorar, o quanto que a alimentação pode piorar. Eu estou falando aqui de inflamação, tá? Às vezes a pessoa ela quer fazer a fisioterapia, só que come mal, né? Deve ver muito isso, sim, né? Sim. E o quanto que isso impacta no resultado final? Vamos imaginar assim, a gente tem uma fibra muscular que através do exercício a gente gera uma lesão, não necessariamente uma lesão ruim. Por que essa lesão não é ruim na ruptura ali da fibra muscular? A gente gera um estresse mecânico naquela fibra, ela rompe e o corpo tem que regenerar aquela fibra. Aí o que é o sinal que passa para o corpo? Que ele não é capaz de resistir àquele esforço que está sendo submetido. Então ele vai regenerar aquela fibra de uma maneira
que ela venha mais forte, mais resistente, para quando vier de novo aquele esforço, o corpo esteja mais preparado. Então a gente gera uma lesão, a gente recupera essa lesão, tem que ter o descanso também importante para ter a recuperação muscular, para a gente voltar mais preparado. Então a gente vai lá, sofre um pouquinho, recupera, um pouco melhor. Aí sofre um pouquinho de novo, recupera um pouco melhor. Então a gente vai num gráfico que vai descendo e subindo, mas esse gráfico tem que ir sempre para cima. O que acontece quando a pessoa não se alimenta bem? Ela não tem nutrientes para ter essa recuperação dessa lesão. E quando essa lesão, essa pequena lesão, que de início não acomete nada, que é aquela dorzinha muscular que fica após o exercício, se o corpo não recupera aquilo ali, quando for fazer o exercício de novo, vai gerar outra lesão em cima de uma lesão. Que de início, não senti nada, fiquei meio dolorido. Aí vai de novo, mais uma lesão em cima de outra lesão. E que com o longo do tempo, a longo prazo, isso vai se tornando, vai se agravando, o que pode gerar uma lesão mais forte ou pode vir a gerar um quadro crônico de dor. Então a gente tem que ter essa recuperação do tecido, do tecido lesionado. Se o tecido lesionado não regenera, a gente não consegue seguir com a evolução. Porque aí não adianta nada eu lesionar um tecido para que ele volte mais forte, para que ele volte mais resistente, sendo que depois ele não vai se regenerar. Então eu vou estar machucando para depois machucar um pouco mais, para machucar um pouco mais e eu não vou estar progredindo. Porque o exercício ele é uma lesão, ele é um machucado músculo de uma forma boa. Então, muito importante a gente ver que a fisioterapia, né, o estímulo muscular, ele está completamente ligado com a alimentação, com esse estilo de vida que eu sempre falo aqui no canal. Então, por isso que a gente está juntando, né, essas duas forças para poder trazer o melhor para você. Né? A gente diz assim que o sono, a pessoa que dorme ruim, vai inflamar o corpo. A pessoa que tem ali uma dificuldade, né, de se alimentar bem, não saber o que comer, né? A pessoa que não tem rotina, a pessoa que tem alguns pensamentos, né, negativos muito durante o dia, isso tudo inflama o corpo, isso tudo gera inflamação e que vai respingar na musculatura geral do teu corpo. Então isso é muito importante, a gente ter esse olhar, a gente ter esse cuidado, porque não adianta tu poder, beleza, vou começar a cuidar mais, vou buscar ali, conversar com o Eduardo, vou entrar aqui no grupo, só que e a alimentação? Se você não tem esse cuidado, você vai estar diminuindo, né, a velocidade da tua recuperação, né? A gente pode dizer assim? Sim. Velocidade? Também a gente diminui a velocidade de recuperação e também pode acontecer da gente não recuperar. Se tiver casos de tendinite, também a tendinite ela não acontece de um dia. Eu digo tendinite porque é um caso que a maioria deve chegar no médico e dizer, sai a prescrição, tá com tendinite. A tendinite ela é um caso que vai se agravando. De tendinite, daí vai para tendinose, quando já tem um desgaste do tecido, e ela vem vindo através dessas pequenas lesões. Seja por um esforço de exercício repetitivo, ou até um esforço no dia a dia. Uma paciente idosa que está sempre fazendo força para levantar o braço, e ela não descansa, ela não se recupera, é alguém que tem maus hábitos, é alcoolista, é tabagista, e aquele músculo não recupera, e ela continua todo dia fazendo esforço. E depender do peso que ela usa, por mais que seja um lençol pesado, ela trabalha em alguma casa fazendo alguma faxina e ela tem que sempre estender o lençol que é mais pesado, ela vai fazendo esse esforço, aquele ombro que está sempre em esforço repetitivo, ele não se recupera. E isso vem da alimentação, porque ela está fazendo um exercício, é um exercício resistido. Se for ir numa academia pegar um peso, é o mesmo movimento. E é uma pessoa que não se recupera e está com dor. Ela está se movimentando, mas ela não está recuperando, não tendo uma boa recuperação daquele exercício que ela está fazendo. Perfeito, Eduardo, essa é a tua colocação. E agora, para que a gente possa já entrar no quadro final, mitos e verdades que as pessoas falam aí, que tu ouve sobre a questão da fisioterapia, sobre a questão ligada à sarcopenia, né? É possível a pessoa ganhar massa muscular mesmo sendo idosa? Sim, é possível sim a pessoa ganhar massa muscular sendo idosa. Vocês estão ouvindo aí? Com certeza é possível. Muito cuidado também o que é proposto. A pessoa, ela sim tem a capacidade de ganhar massa muscular, ela sim, através do exercício resistido, tem a capacidade de ganhar massa muscular.
O que temos que ter mais cuidado? O exercício resistido ele é progressivo. Ele não é algo que tu vai pegar muitas pessoas que exercitam, eu continuo tendo dor, eu continuo tendo dificuldade para fazer as minhas tarefas do dia a dia. Mesmo me exercitando, mesmo pegando o meu pezinho lá e me movimentando, o exercício resistido ele tem uma progressão. Ele não é, eu vou botar um pezinho de 1 kg na perna e vou esticar o joelho, vou dobrar o joelho, sempre com aquele mesmo pezinho, daqui a um pouco o corpo se acostuma. E aquele peso ali não está sendo mais essencial. Então a gente tem que progredir aquele peso, a gente tem que progredir o exercício, a gente tem que exigir mais do corpo. Claro, sempre tendo cuidado de impor uma resistência adequada, que não seja de mais e não seja de menos. Precisa ter uma progressão, precisa ter um devido acompanhamento. O paciente ele tem que se recuperar, tem que fazer o exercício, tem que se esforçar no exercício. Fisioterapia, muitos chegam, vou pegar um pezinho porque eu vou fazer fisioterapia. Não, fisioterapia tem que ter esforço, tem que se exercitar. Não é só, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, deu. Não, tem que envolver, o paciente tem que se esforçar, tanto na fisioterapia, tanto na academia, enfim, no âmbito que seja, sendo no Pilates, tem que ter o esforço, depois tem que ter a recuperação e depois tem que ter mais esforço, tem que ter a recuperação de novo e esse esforço é sempre uma continuidade, é um degrauzinho por degrauzinho que vai sempre subindo. Tá, e quem está sentindo os efeitos da sarcopenia, fraqueza, dificuldade de dar marcha, de caminhar, dificuldade de levantar, de sair do sofá, né, de sair de uma cadeira, qual é a principal orientação, por onde ela tem que ir? Primeiramente, procurar um profissional qualificado. Então já vou deixar aqui o arroba do Eduardo aqui embaixo, tá? No Instagram dele, vocês poderem estar entrando em contato. E eu vou deixar aqui, né, o nosso link da nosso grupo, para que a gente possa estar ajudando vocês de uma forma, né, que realmente traga a junção da alimentação com a parte da fisioterapia, certo? Tenho certeza que vocês vão gostar. E só de vocês entrarem, vocês já vão ter ali 5 vídeos de exercícios e mais ali aquela questão ali que eu falei do consumo de proteínas, quais são as proteínas que você poderia estar consumindo aí, né, no teu dia a dia. Só de tu entrar, você vai receber isso, tá? Então, entra lá que tenho certeza que vai poder ajudar bastante. Tem algo a complementar aqui, Eduardo? Tenho. Não é só o fisioterapeuta que vai trazer resultado, não é só o nutricionista que vai trazer resultado, é a união, o conjunto, o trabalho em conjunto de todos eles. Eu vou no educador físico, ótimo, continue indo no educador físico, eu vou no nutricionista, ótimo, vá no nutricionista, eu vou no psicólogo, porque muitas vezes tem algum fator psicológico associado, então, que ótimo. Nós somos multidisciplinares, não é só um que vai fazer tudo. Temos que ter a junção entre profissionais para trazer sempre o melhor para o paciente, para o aluno, enfim, para você, para a pessoa que está aí assistindo, tem que ter o profissional, não só de uma área, mas de todas as áreas, eles têm que estar sempre em coesão. Show! Não, assim, fantástico, assim. Espero que eu tenha ajudado, né? A gente tenha ajudado vocês aí embaixo. Coloca aqui embaixo, se você ficou até o final desse vídeo, coloca ali sarcopenia, para que a gente possa saber que você ficou até o final desse vídeo, certo? E fica à disposição aqui o contato do Eduardo, fica à disposição aqui o link aqui embaixo para vocês poderem estar entrando em contato, conversando com a gente, né, de uma forma mais individualizada, certo? Eduardo, obrigadão, viu? Sempre bem-vindo aqui para vir aqui no canal, temos que fazer mais vídeos com o Eduardo, né? Se vocês gostaram dele, vou deixar aqui o Instagram dele para vocês poderem estar seguindo ali os conteúdos dele. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!